Hoje, nesse vídeo, eu vou trazer mais um tema, né? Novamente, que é sobre suicídio. E nesse relato que eu vou contar para vocês, envolve a mim e a minha amiga. E a tentativa de suicídio que foi evitado por um espírito de uma freira. Então vamos ao relato de hoje, então completo, com muitos detalhes. E antes de eu começar, eu já quero lembrar vocês para dar like no vídeo, dar um joinha no vídeo, compartilha, comenta se você quiser, me ajude desta forma, porque o YouTube ele não recomenda esse tipo de vídeo que envolve esse tipo de assunto. Então, por isso, eu peço a todos vocês, vamos interagir, compartilhar e curtir esse vídeo para que possa chegar a mais pessoas ainda. Eu acho muito importante falar sobre suicídio, é uma forma de conscientização também. Não vale a pena desistir da vida, não vale a pena entrar no mundo espiritual pelo suicídio, até porque a vida continua também do lado de lá. Então vamos a este relato que vai estar assim incrível e impactante também. Bom, como eu já falei para vocês, eu tentei suicídio na adolescência. Então, eu tentei suicídio, tem vídeo aqui no canal, onde eu trago essa minha experiência de EQM e tudo mais. Então, este fato aconteceu alguns anos depois da minha primeira tentativa de suicídio. Eu conheci uma pessoa que se tornou minha amiga. E a gente ficou bastante, assim, próximas. E ela tinha depressão. Ela cuidava dessa depressão, tomava os remédios e tudo, né? Ela tinha acompanhamento médico aí, nessa questão que é tão delicada também, que envolve a depressão. Então, ela já trazia depressão, mas ela cuidava, ela era medicada e tudo mais. Quando eu conheci ela estava numa fase, digamos assim, que mais ou menos, sabe assim? Mais ou menos, meia desanimada. Então, eu conheci ela nessa fase, assim, que eu acho que nem os remédios estavam meio que fazendo efeito. Eu acho, não sei, sabe? Eu só sei que ela estava naquela vibe, assim, mais para baixo. E a gente foi ficando mais próximas, mais íntimas, assim. Quando passou coisa de 2 meses, assim, ela havia colocado na cabeça um plano. Um plano. Ela havia comentado comigo que ela iria se suicidar e ela me convidou para que eu também fosse junto com ela, embora deste mundo, né? Através do suicídio. Então ela ia se suicidar e ela me convidou para fazer o mesmo, para nós duas irmos juntas para o além. Gente, na época que ela me fez esse convite, como eu já falei para vocês, eu já tinha tentado uma vez. Só que eu nunca mais tinha pensado naquilo. E de repente essa moça aparece na minha vida e ela fala do desejo dela e ela me convida também para fazer parte disso tudo. Aí, então, eu disse que sim, porque eu estava naquela fase bastante delicada também, né? Muitos problemas na minha vida, na minha família. Então, sabe quando você também já não vê esperança de nada, você já, né?
já não tem vontade nem de viver mais. Então eu topei, eu aceitei o convite. Isso foi, gente, num final de semana. No outro final de semana, como eu havia concordado, ela então já foi atrás de tudo. E o jeito que isso iria acontecer seria através de veneno. Então, ela foi tudo e a gente marcou de se ver num sábado, por volta de 8 horas da noite. Na verdade, a gente já ia, né, dessa para outra. Sabe, assim, quando ela marcou esse encontro no sábado, era para a gente pôr em prática o que ela havia elaborado, né? Então, 8 horas da noite eu estava lá. E a cena estava toda armada, estava tudo pronto ali, o veneno, tudo. E ela até tinha escrito uma carta, assim, para os familiares, ela morava sozinha. Gente, olha só como que é, né? Como que a intervenção divina é abençoada, né? E quando a gente tem a sensibilidade de ouvir e prestar atenção, a gente é tocada e a gente cai na consciência de que não valeria a pena aquilo que a gente estava planejando. Então, 8 horas eu estava lá, já estava tudo armado ali para a gente cometer o ato, e as 2 taças ali com venenos. Gente, na hora, de repente, essa amiga minha, ela para e ela olha para frente, assim. É como que se alguém tivesse chamou a atenção dela. Então ela parou e desviou o olhar para a voz que ela estava ouvindo, né? Então ela olhou para frente e eu fiquei olhando para ela. Nessa época, eu não tinha, assim, eu não tinha tanta sensibilidade, digamos assim, como médium, né? Eu estava naquele processo de me desenvolver a mediunidade no centro espírita kardecista, então eu estava no processo de desenvolvimento da mediunidade, e ela já era médium, ela não trabalhava no centro espírita, né? Ela desenvolveu a mediunidade e não trabalhava. Então, de repente, ela ouve a voz, a gente fica paralisada, ela olha e ela ficou uns 5 minutos assim, prestando atenção no que aquela voz falava para ela. Após os 5 minutos, ela se volta para mim, né? Ela olha para mim com lágrimas nos olhos, ela me pede perdão e a gente se abraçou, a gente chorou muito ali. E aquela tentativa de acabar com a vida acabou ali também, diante da presença daquele espírito, porque foi um espírito que se manifestou. Agora vocês podem me perguntar que espírito é esse? Pois bem, eu vou contar. Foi a mentora espiritual desta amiga minha. Ela era médium, né? E quem se manifestou para ela foi a mentora espiritual, foi o espírito de uma freira. Então, esta freira conversou com ela e depois da conversa, então, como eu já falei, ela me pediu perdão, a gente chorou juntas, ela me contou, porque eu não sabia que ela era médium, eu não sabia que ela havia desenvolvido a mediunidade, eu não sabia de nada, eu fiquei sabendo nesse momento, quando a tentativa de suicídio ela foi interrompida por esse espírito, né? Por o espírito da freira, que era a mentora espiritual dela. Então, diante daquilo, a gente ficou assim, ela se comoveu muito e rapidamente a gente já desfez, ela já desfez aquele cenário, rasgou aquela carta, jogou fora aquele veneno e tudo, e
E a gente começou a conversar, foi onde ela contou, né, que ela era médium, que ela desenvolveu mediunidade, a gente começou a falar, e ela falou dessa freira, né, que era a mentora espiritual dela, e a gente acabou até fazendo prece depois, sabe, gente, pedindo perdão pelo, pelo que a gente ia fazer, né, a gente pediu perdão porque a gente ficou tão sensibilizada, sabe, com aquilo, e com aquela intervenção que a gente ficou muito emocionada. Eu até me emociono aqui agora contando isso para vocês. E a gente fez prece e a gente tirou aquilo da mente. E depois, no domingo, a gente foi dar uma volta, a gente foi passear, sabe? E assim se passaram os dias, se passaram os meses, e a minha amiga nunca mais, ela cogitou a ideia de suicídio. Aquilo que aconteceu, a gente, ficou ali, sabe? Aquilo, ela não trouxe mais aquilo para a vida dela, aquela vontade, né, de suicidar e tudo mais. Eu não sei o que a mentora espiritual falou para ela, o que foi que houve ali a ponto dela nunca mais tocar nesse assunto de acabar com a própria vida. Então a gente sempre se viu, a amizade continuou e eu continuei indo no centro espírita. Mais tarde eu desenvolvi minha mediunidade e dessa vez acabou que bem também essa história, né? Eu poderia não estar aqui contando para vocês este fato se tivesse realmente chegado a vias de fato. Então, eu espero que vocês tenham entendido esse relato, né, onde envolve o espírito de uma freira que conseguiu evitar 2 suicídios, na verdade, da minha amiga e o meu também. A minha amiga ia, mas ela queria que eu fosse junto, ela fez o convite, eu aceitei. Nossa, é só Deus na vida da gente, né? Olha, muita misericórdia que Deus tem que ter, porque no momento de fraqueza a gente perde a cabeça, literalmente. Mas graças a Deus a coisa não foi avante e a gente pôde então entender aquele recado da espiritualidade. E a minha amiga segue bem até hoje, cuidando, né, da depressão e tudo. A gente se fala uma vez ou outra. E eu acabo esse relato dessa maneira, que foi para mim muito marcante, emocionante. Gente, eu falo uma coisa para vocês, do fundo do meu coração, sabe? Eu acho que quando a gente passa muita coisa na vida, muita decepções, desilusões com tudo, com pessoas, com família, sabe, com tudo. Quando você perde a graça na vida, você acha que entrando na morte pelo suicídio vai resolver tudo. Não vai, gente, não vai, porque a vida continua. Eu não vou negar para vocês, houve momentos na minha vida muito, mas muito difíceis, que eu cheguei a pensar nisso, sabe? Eu cheguei a pensar e mais rapidamente eu já eliminei essa ideia da minha mente, porque a gente sabe que quando você coloca essa ideia de suicídio na mente, aquilo cresce de uma tal maneira, ganha um corpo, que quando você vê, você não tem controle e você, sabe, dá fim em tudo. Eu acho muito importante cortar o mal pela raiz. Quando essa pequena ideia começou a surgir na minha mente, eu já eliminei, gente. É assim que tem que ser. Tem que eliminar o mal logo pela raiz. E de que forma que eu eliminei? Através da oração, da fé, da oração, e pedindo muitas bênçãos de Deus, porque só assim
é que a gente consegue se manter em pé e consegue se manter na caminhada nossa aqui na Terra. É o que eu posso falar para vocês. O que me põe de pé diante da vida é a fé. É a minha fé, gente, não é mais nada, sabe? É a minha fé e as minhas orações. É o que me põe de pé diante da vida. Porque senão, sinceramente, se não fosse isso, eu acho que eu já teria ido há muito tempo, sabe? Eu já teria ido há muito tempo. Eu sou sincera, eu estou falando isso com sinceridade para vocês. Então, a melhor maneira de bloquear isso, de cortar o mal mesmo, é as orações e a fé, sabe? É a fé e as orações e pedir proteção do alto, da espiritualidade, dos anjos, do que você acreditar, dos bons mentores, dos bons espíritos, não importa. O importante é manter-se em oração e ter fé e caminhar, sabe? É o que me põe de pé até hoje. É o que eu tenho para falar para vocês. E sem mais nada para dizer sobre este relato, eu encerro agora e graças a Deus, né, que tudo acabou bem e a gente não entrou naquele desejo, né, de acabar com a vida, porque a gente ia passar poucas e boas do mundo de lá. Disso eu não tenho dúvida nenhuma. E sem mais, eu acabo esse relato e até.